Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo de número 3. Você que está na live, seja bem-vindo. Os irmãos que nos visitam, seja bem-vindo. Que Jesus abençoe a família de cada um de vocês. Que seja cheio de graça, de luz, em meio a este mundo pecaminoso. Que o amor de Cristo a cada dia mais cresça sobre a nossa vida. João 8, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 12. Quem se encontrou se coloca de pé. Para juntos estarmos meditando na palavra do Senhor. Aleluias. João 8, versículo de número 3, que diz assim: glória a Deus. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada no adultério e a colocaram diante da multidão e disse: mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio adultério, e segundo a lei de Moisés, manda que ela seja apedrejada. Mas o que o Senhor diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus de alguma coisa para que o pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Depois ele abaixou novamente e começou a escrever na terra novamente. E quando ouviram o que Jesus falou, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinho Jesus com aquela mulher em pé diante dele. Então Jesus ergueu novamente e a perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ela respondeu: não, Senhor. E Jesus disse: também eu não te condeno. Vá embora e não peque mais. E depois, em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz e a vida. Amém. Glória a Deus. Igreja, só de lermos essa passagem aqui, é uma passagem muito conhecida, mas aqui há uma mulher pecadora, há uma multidão e há Jesus. Se a gente analisar, 3 tipos de pessoas. E quando a gente analisamos isso aqui, o como nós somos diferentes de Jesus. O como nós estamos tão longe de dizermos que realmente somos seguidores e praticantes do Evangelho do Messias. O como nós somos diferentes. Porque aqui não está uma multidão que não conhecia a palavra, mas uma multidão que conhecia a palavra
e queria usar a própria palavra para poder pegar Jesus. Qual foi o único ser na Bíblia que usou a palavra para tentar pegar Jesus? Satanás. E se você continuar o capítulo 8, lá no versículo 44, Jesus diz: vós tem por pai não Deus, vós tem por pai o diabo, que é o pai da mentira desde o princípio do mundo. Tudo que ele fala é mentira. Jesus mesmo lá na frente. E se você pegar o final do capítulo, lá terminando o capítulo 8, eles tornam a pegar uma pedra para poder tentar predejar Jesus, porque Jesus dizer: antes que Abraão existia, eu já existi. Então o foco nunca foi a mulher, porque no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, quando uma mulher pega no adultério, ela não pode adulterar sozinha. Tanto o homem quanto a mulher tem que ser apedrejado e morto. Só que aqui o homem não aparece. Aqui foi uma trama armada. Talvez o próprio que estava lá acusando Jesus tinha levado a cometer o ato de adultério, porque eles liberaram o homem fácil, só deixou a mulher. Eles mesmos usando a própria lei de Moisés, eles mesmos estavam o quê? Contrariando a própria lei de Moisés. Porque Ru era amigo de Moisés, estava ao lado de Arão, suspendendo a mão de Moisés. Mas a Bíblia diz que Ru é pego no adultério. E Moisés chorou do seu amigo. Mas Moisés teve que cumprir a lei. Ru foi apedrejado no final e morto. Só que aqui há algo interessante, que Jesus estava participando da festa dos tabernáculos, onde naquela época muitas pessoas de vários lugares vinham para o templo para celebrar a festa. E a celebração da festa, toda a festa de Israel durava 7 dias de celebração. E Jesus, ele espera a festa terminar, e quando a festa termina, Jesus ele espera ali agora e começa a pregar para aquelas pessoas. É engraçado que a gente tem que analisar que Jesus no casamento, Jesus não pregou. Jesus ele transformou a água em vinho, mas ele participou da festa. Aqui Jesus ele prega após a festa. Ele também estava participando da festa. E Jesus estava ensinando. E eles foram tão brutos que chegaram, interromperam Jesus, jogaram aquela mulher diante de Jesus e pergunta para Jesus: esta mulher foi pega no ato do pecado, e segundo a palavra, este ato de pecado que ela cometeu, ela tem que ser apedrejada e morta. E eles voltam a perguntar para Jesus: mas o Senhor diz o quê? O que isso serve de ensinamento para a igreja? Existem várias igrejas, mas a igreja de Cristo é só uma. Existe várias doutrinas, mas a doutrina de Cristo só é uma, a Bíblia. Existe milhões e milhões de crentes, mas a Bíblia diz que o verdadeiro crente é aquele que ainda há um remanescente de Israel. Ele diz: ainda que a igreja cheia de crentes seja lotada, mas somente os remanescentes serão salvos. Então Jesus já deixou claramente para nós: nem todos que estão na igreja, naquele momento quando ele olha para a igreja, ele não olha para pastor, ele olha, porque o pastor é ovelha de Cristo. Ele diz: nem todos que estão na igreja subirão para a glória com Cristo, somente os remanescentes. O que é que ele está dizendo, remanescente? Aquele que recebeu a palavra e vive praticando a palavra, porque a palavra não veio para apontar, não veio para acusar, a palavra veio para destruir o pecado em
salvar a humanidade. Eles usaram a palavra para condenar a mulher, só que Jesus é o Verbo encarnado vivo. Ele usa a palavra para salvar aquela mulher. Oh, glória! Satanás usa milhões de acusações contra a nossa vida, mas Jesus é advogado. Oh, glória! Jesus tem uma especialidade: defender a sua noiva. Oh, glória! Que coisa linda aqui, igreja! Você sabia que Jesus, ele se cala, ele começa a escrever, ninguém sabe o que estava escrevendo naquele momento. Há alguma citação que podia ser lá em Êxodo, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, ou Jeremias 17:13, que fala que aqueles que não seguem o Senhor com amor serão riscados seu nome como o pó da terra. Talvez Jesus estava escrevendo na areia aqueles que não estão escritos no livro da vida, e vocês que estão acusando essa mulher, estou apagando vocês do livro da vida. Mas ninguém se sabe. Mas Jesus, e eles continuam a pressionar Jesus. Eles continuam a pressionar Jesus. E Jesus se permanece ali calado. Imagina a situação daquela mulher. Primeiramente, vamos trazer agora para a sociedade humana. A prostituta naquela época não valia nada. Não era amada, as pessoas pagavam ela para usar. Não podia sair e caminhar no meio da sociedade. Tinha que sair e dar um sinal que era prostituta. Tinha que andar de cabeça baixa, porque era o que? Vergonhoso. Ou seja, aquela mulher, onde passava, o cheiro do pecado se acendia. Ou seja, o testemunho dela, as pessoas olhavam para ela e já sabiam que ela era. Oh, glória! Mas a Bíblia diz que Samuel, quando olha para Eliabe, ele diz: é este. Mas Deus disse: é Davi. É este. Mas ele disse: é Davi. Tu está vendo a aparência, mas Deus diz: eu vejo o coração. O povo olha para aquela prostituta e vê a aparência, mas Jesus olha e vê o coração dela e disse: não é do jeito que vocês pensam. Eu vou mudar a história desta mulher. Vai andar agora de cabeça erguida e não de cabeça baixa. Olha a diferença de Jesus para nós, igreja. Olha o ensinamento que traz essa palavra para nós nesta noite. Como a igreja de Cristo tem julgado o mundo. Mas a Bíblia diz que há de julgar o mundo quando ele voltar, mas não agora. Jesus disse para os seus discípulos: ide para o mundo e condenai o mundo. Ele disse: não, ide para o mundo e ganhai o mundo para mim, porque vocês agora têm dentro de vocês a minha luz. E ele disse: a luz de mim que está dentro de vocês não pode ser escondida, ela tem que brilhar o mundo, para que as pessoas vejam que vocês foram mudados através da minha palavra, e mude também. Mas Jesus também diz o quê? Muitos de vocês serão odiados por causa do meu nome. Muitos de vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Muitos de vocês serão levados a prisões, aos tribunais, por causa do meu nome. Muitos de vocês serão mortos por causa do meu nome. Mas Jesus termina dizendo: aquele que morre por amor a mim não vai morrer, mas ganhará a vida eterna, viver eternamente. Então Jesus já tinha falado, porque seria odiado por amor dele. E aquela mulher estava sendo odiada por causa de Jesus. Mas por que os mestres da lei estavam odiando Jesus? Porque Jesus estava usando a verdade para derrubar a mentira deles. E hoje é difícil você pregar a verdade, porque quando você prega a verdade, você confronta Satanás e ele fica furioso.
Nunca palavra vai tirar alguém da igreja. O que tira crente da igreja, seja ele que for, é o pecado. Porque a lei não salva, mas sem a lei você não é salvo, porque a lei tem que apontar o teu pecado para você se arrepender, aí a graça de Cristo entra. Olha diferente, a lei se cumprimenta, ela não te salva, mas sem ela você não é salvo, porque se eu tiro ela, você não precisa de salvação, porque você não tem pecado. E aqueles usam isso com a própria mulher. Não do jeito dessa mulher, mas quantas vezes qualquer um de nós aqui já passou por uma situação dessa? Não nesse sentido. Ninguém parou para ouvir aquela mulher, só Jesus. Já chegou acusando-a. Muitas vezes ninguém para ouvir, mas Jesus ele ouve. Jesus ele ouve, ele é paciente. Foi o papel que ele recebeu do Pai para ser paciente e ouvir. E ele nos deu isso para ouvir. Tanto que ele nos deu 2 ouvidos e uma só boca, 2 olhos e uma só boca. Ele está dizendo: observe mais, ouça mais e fala menos. Enquanto a multidão estava acusando essa mulher para ser apredejada, Jesus estava quieto, escrevendo na areia. Ou seja, Jesus estava observando toda a acusação. Jesus estava observando no meio daquela multidão se tinha alguém defendendo aquela mulher. E para decepção de Jesus, não tinha ninguém defendendo aquela mulher. Eu trago isso com uma reflexão para nós. Que vergonha. Jesus nos ensina no seu mandamento que você deve amar a você. Do jeito que você se ama, você tem que se amar ao seu irmão. O que ele nos ensina? Quando você olhar para o seu irmão, veja você. Aquela mulher também era filha de Abraão. Aqueles que estavam ali se dizia filho de Abraão. Uma das pessoas que mais demonstrou amor para com Deus. E se vê numa situação daquela. Só que o que eu fico feliz por essa mulher aqui, porque essa mulher foi levada diante de Jesus. Imagina se ela fosse levada diante de um pastor. Ia fazer o quê? Acusar ela. Porque o único que tem poder de perdoar pecado é Cristo Jesus, o Nazareno. Levaram ela no lugar certo. Armaram uma cova, cavaram uma cova e caíram na sua própria cova, porque Jesus vê aquilo que eu e você não vê. Jesus ele defende aquele que é acusado pela sociedade. Jesus ele tem todo o poder para transformar a minha e a tua vida. Levaram ela no lugar certo, acharam que tinha levado ela no lugar errado, mas levaram bem no lugar certo. Levaram diante de Jesus. Oh glória, oh glória. Quando alguém estiver te acusando, você fala: me leve até Jesus, deixa que ele me acuse. Oh glória. Levaram ela, não levaram na igreja, não levaram no templo, porque se tivesse levado diante dos fariseus, já tinha apedrejado ela. Lembra? Não levaram Estevão diante de Jesus, levaram Estevão diante deles. E aconteceram o quê? Estevão foram mortos. Só que ele diz, antes de ver morto, ele diz: eu vi o céu aberto, o Senhor sentado do lado direito do trono de glória de Pai, e ele foi apedrejado. E as últimas palavras de Estevão foi o que? Pai, não coloca sobre ele esse pecado. Mas ela foi levada diante de Jesus.
E muitas vezes a gente tem até medo de confessar os nossos pecados para Jesus. Se Ele está aberto de coração para o confessarmos. A Bíblia diz que Ele é o libertador da humanidade. E Ele diz: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele termina: ainda umas ovelhas que não são desse aprisco, eu também vou resgatar elas para mim. Lembra das 99, uma perdida, ele foi atrás. Se eu tenho 100, eu perdo uma, eu não preciso me preocupar muito. Só perdi uma, eu tenho 99. Só que ele se preocupou, ele foi atrás. E ele se alegrou mais com aquela que estava perdida do que as 99 que estava em segurança. Como é que você vai ficar mais alegre? Se você perder 90 reais, 99 reais e perder R$1, aí você acha só R$1. Você vai ficar mais alegre ou se achasse os 99? Lá foi ao contrário. Ele se alegrou por aquela. Porque ele dá uma lição para nós. Todas têm o mesmo valor diante de Jesus. Diante de Jesus, todos temos o mesmo valor. Diante de Jesus não existe homem, não existe mulher. Diante dele, ele olha só de uma maneira. Porque se for de acordo com a sociedade, ele tem que dividir. Mas ele olha com amor para todos na mesma maneira. Seja quem for Jesus, olha com amor da mesma maneira. Olha a diferença, igreja, aqui. Esta mulher foi prega no adultério, ela tem que ser morta. Agora olha ao contrário, Jesus. Jesus não mandou quem não tivesse, quem não era pecador não, que o único que não tinha pecado ali é ele. Ele só diz, ó, quem não tem pecado, Jesus mandou. Jesus não proibiu de arrumar a pedra naquela mulher não. Jesus mandou arrumar a pedra na mulher. Ele disse, quem não tem pecado pode arrumar a pedra nela. E abaixou de novo. Ele não proibiu não. Ele não disse não, ela não pode ser apedrejada não. Ele disse não, pode apedrejar o que não tem pecado. Lembra que ele disse mais atrás em Mateus? Não julgues para que não seja julgado, porque a mesma medida que tu julgas será usada para julgar você também. Não é assim que Jesus usa na palavra? Mas ele termina o que no versículo 12, de tudo isso ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que segue a minha luz não terá morte, mas terá vida. Jesus está dizendo, só existe um lugar que tem vida, nele, fora dele é morte. Só existe um lugar que tem proteção e amor, é nele, fora dele é acusação, é apedrejamento, é apontamento, mas diante de Cristo é o que? Amor. É diferente. Ele continua. Jesus não deixou de amar porque somos pecadores, não, porque todo dia cometemos pecado, mas ele é o advogado que tem advogado todo dia pelas nossas vidas. Só que ele deixa como exemplo. Ele dá um exemplo para a igreja. Não é para amar só o que está dentro da igreja, é para amar aqueles que estão lá fora também. Porque um dia você não estava aqui, um dia você estava lá fora também. É para amar. Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus só andava com crente, só pregava para crente? Mas onde é que está escrito na Bíblia que Jesus se sentava em roda de escarnecedores? Mas onde é que está escrito que Jesus rejeitou alguma pessoa? Até Judas, quando ele sabia que ia dar o beijo
de Jesus da traição. Jesus olha para Judas e diz: meu amigo, faça logo o que você veio para fazer. Jesus não podia estar mentindo, chamando Judas de amigo sem ser ajuda. Jesus, ele não é mentiroso. Faça logo o que você veio para fazer. Mas ele deixou de amar Judas. Se Judas, naquele momento que ele traiu Jesus, se ele se arrepende de todo o seu coração derrama, acha que o Todo-Poderoso não ia o perdoar? Porque Jesus não morreu na cruz por causa de Judas. Não foi o pecado de Judas, não foi a traição de Judas que levou Jesus a morrer na cruz. Foi o nosso pecado, o meu e o seu pecado, que levou Jesus a ser morto na cruz. Para com essa história de carrocinha, que quem matou Jesus foi os judeus. Mentira! Quem matou Jesus foi o que? O nosso pecado. Porque quando Adão pecou, Deus disse: vou levantar um outro Adão agora para restaurar. Um veio, trouxe o pecado, mas veio outro que é maior, que não é o quê? Um é carnal, mas o outro é espiritual. Então Jesus sabia o papel dele. Nenhum que o Pai me dá eu jogo fora, mas o recebo dentro de mim. Olha que palavra. Todos aqueles que vêm a mim, não vêm a mim se não for permitido pelo Pai. Então aquela mulher tinha permissão. Oh glória. Olha que coisa misteriosa aqui, ó. Levaram a mulher para a morte, mas eles erraram o caminho, levaram a mulher para receber a vida eterna. Porque quem vai em Jesus, se tiver morto, ressuscita. Se tiver pecado, é restaurado. Se tiver doente, é curado. Se tiver triste, é alegrado. Se tiver fraco, é fortalecido. Oh glória! Levaram a mulher para a morte, mas eles erraram o caminho, levaram a mulher para a vida eterna. Oh glória! Oh glória! Quantas vezes você já passou por isso? Olha a diferença entre Jesus e os nossos acusadores. Os teus acusadores estão com um cado de pedra na mão para te apedrejar. Jesus está, ó. Os teus acusadores estão dizendo: mata, mata. Jesus está, ó. Olha a diferença. E a mulher estava o quê? Calada. O que Deus está dizendo? Cale a tua boca, porque Jesus vai falar por você. Fique quieto, porque quem vai abrir a boca agora na tua causa é Jesus. Olha a diferença, igreja. Olha a diferença. Como é que Jesus ama essa pessoa? Como é que Jesus nos ama? Aquela pessoa que Ele nos deu para amar, nós estamos lá com a pedra, ó. Mas Jesus ainda continua nos amando. O amor de Deus nunca vai ser explicado na nossa vida. Lembra que ele termina em Romano? O que há de nos separar do amor de Deus? Céu, terra, inferno, principado, potestade, pecado. Nada há de nos separar do amor de Deus. Mesmo nós no pecado, Deus, ele continua nos amando. A nação que mais pecou na terra foi a nação de Israel. A nação que foi mais castigada por Deus deveria ser os inimigos de Deus, mas foi a nação de Israel. Oh glória! Mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e a promessa que Deus fez a Abraão foi esta: da tua descendência, Abraão, farei uma grande nação, e todas as nações da terra serão benditas em teu nome. E ele velou pela promessa que ele fez a Abraão. Por amor a ti, Abraão, Deus poupou muitas vezes a nação de Israel. E por amor a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: se não fosse as misericórdias de Deus,
nós todos já estaria o quê? Fumegado e consumido. Isso não é o que diz, é a palavra. É a palavra. Aprenda com esta palavra nessa noite. Oh glória! Não é momento de segurar pedra, é momento de deixar a pedra cair e abaixar e começar a escrever na areia. Oh glória! É momento de ser diferente. A Bíblia diz que somos imitadores de Cristo. Quem imita Cristo não pode pegar pedra. Quem imita Cristo tem que estar o quê? Escrevendo na areia. Oh glória! Você quer ver o que eu falo a diferença? Quando Jesus levanta e fala: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Oh glória! Oh glória! Quando ele olhou, cadê? Ele olhou: Senhor, não tem ninguém. Oh glória! Oh glória! O que isso traz de lição? Eu quero profetizar nessa vida. Toda a multidão que tem te acusado, Jesus vai jogar um por terra nesta noite. Toda pedra que trouxe para apontar, lançar contra a tua vida, hoje vai cair por terra, porque Deus hoje Ele está defendendo a tua causa. Aleluia! Mas outra lição, ficou quem agora? Só a pecadora e quem? E Jesus. O que isso serve para a lição? Todo mundo na tua volta pode ir embora, mas Jesus não sai. Todo mundo saiu, mas Jesus ficou. E Jesus ficou escrevendo na areia. Quando todo mundo saiu, Jesus agora não olha para a multidão e olha para ela e pergunta: cadê? E segundo a lei, aí Jesus usa a própria lei. Se não tiver testemunha, não tem o quê? Acusa. Jesus diz também: eu não te acuso. Sabe o que Jesus estava dizendo para a mulher? Eu te amo, os teus pecados estão perdoados. Segue a tua vida de cabeça erguida, mas não volte a praticar o ato que você estava praticando. Isso é forte. Aí ele diz para ela: todos que me seguem no 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas tem vida. Isso é uma palavra de reflexão, igreja. Isso não é palavra: Jesus, estou mudando a história dela. Não. Jesus não precisa pegar um pedaço de pau e escrever na areia para mudar a minha e tua história. Basta uma palavra gerada da boca de Jesus. Mudou a história daquela mulher quando ela disse: vai, não peque mais, eu perdoo os teus pecados. Ali sim aquela mulher foi mudada. A minha, a tua vida foi mudada, sabe como? Eu vou terminar. Quando Jesus recebeu a mim e você, e eu e você e Cristo se tornaram uma só pessoa. E Jesus, em João 17, ele fala com o Pai: eu e o Senhor e a igreja somos um. Eu e o Senhor somos um. E ele vira para o seu discípulo: e que ele seja um em nós. Unidade, união, concordância, mesmo pensamento, mesmo objetivo. Para terminar, Ezequiel 33. Deus diz: desejaria eu a morte do ímpio? Não, antes que se arrependa e tenha a vida eterna. Mas ele termina: se o justo viver na tua justiça,
todos os anos da tua vida viver e chegar no fim da vida e se desviar dos seus caminhos, não lembrarei do seu passado até a mim, não lembrarei do seu pecado, mas terá vida eterna. Por isso que Jesus disse: permanece fiel até o fim, herdará a coroa da vida eterna. Salvação não é só quando você levanta a mão e aceita Jesus. Salvação é o quê? É um ato cotidiano, é diário. Você vai ganhando, diariamente. Lembra que ele diz que o céu é tomado à força? Lembra que ele disse em Apocalipse: guarda a tua coroa, porque Satanás quer roubar a tua coroa? Não preocupa que é o celular não, viu? Nem o seu relógio, nem sua bolsa não. Porque se roubar o seu celular, você compra um na loja. E se você tiver seguro, você ganha até outro melhor. Agora, você não vai achar outro Jesus para te dar salvação, não, só tem um. Vigilância. A palavra que Jesus trouxe para nós. Não julgues para que não seja o quê? Julgado. Porque a mesma medida que você julga vai ser usada para julgar o quê? E para terminar em Apocalipse, Jesus diz o quê? Vocês são salvos pela graça, mas será julgado pelas suas o que é obra? Isso aqui é obra. Tudo aquilo que eu vejo. Sabe o que é obra? Efésio. Fruto do Espírito e fruto da carne. O crente, ele produz 2 tipos de fruto, mas Jesus diz que tem que produzir um. Da mesma fonte não pode jorrar o quê? 2 tipos de... Entendeu a lição? Da mesma fonte não pode ter 2 tipos de... Pastor, não estou entendendo. Você não pode ser só crente aqui, lá fora você ser... Entendeu? Não é só aqui, é lá. Tem que ser mais lá do que aqui. Oh, glória. Você não precisa fazer diferença aqui dentro, você tem que fazer lá fora. É lá, ó. Lá que a gente tem que fazer diferença. No nosso trabalho, no nosso dia a dia. E às vezes não precisa nem você pregar a palavra. O teu testemunho é a maior pregação que existe na vida. Amém?